Olá, minha turma linda, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de Química. Nessa aula nós vamos tratar dos assuntos voltados para o segundo bimestre, tá certo? Nós já tivemos aulas anteriores, falamos do capítulo 1, olha, vamos falar aqui sobre os assuntos dos capítulos de Química 2, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos dar uma sintetizada e falar nos principais pontos que foi falado em relação aos assuntos dessas aulas anteriores. O que vai acontecer? Nas aulas passadas nós falamos em substâncias puras e misturas. Professor, qual o critério para ser considerado uma substância pura? O nosso material ele traz uma série de informações relacionadas ao critério de pureza. Vem cá comigo anotar esses critérios de pureza. Pureza, vamos dizer, né? Pureza. Critérios de pureza. Olha, como critério de pureza, para que a amostra da matéria seja classificada como uma substância pura, ela tem que obedecer os seguintes critérios. Olha, o que é que nós vamos considerar? Ela tem que ser substância pura. Vamos ver a substância pura. Essa substância pura, ela vai apresentar os seguintes critérios. Ela tem que ter uma composição fixa. Substância. Ela vai ter que ter, primeiro, composição fixa. E ela vai ter também que apresentar o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade também fixos, tá certo? Então, o segundo passo é ela apresentar ponto de fusão, chamado de PF, né? Ponto de fusão, famoso PF. Esse ponto de fusão é o ponto ali de passagem, né? A substância ela vai estar passando ali do estado sólido para o líquido, né? O ponto de fusão, tá certo? E nós vamos ter também o ponto de ebulição também, né? Foi considerado também, ó, ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição é chamado de PE, ponto de ebulição, tá bom, pessoal? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição e um outro critério também usado como critério de pureza também vai ser a densidade, né? O terceiro vai ser a densidade. E no caso, ele deverá ter, né, esses valores aí constantes. Como exemplo disso, nós temos o nosso material, traz como exemplo a água, né? Isso aqui, todos eles, a densidade, essa densidade ela é massa sobre o volume, tá certo? Se levarmos em consideração a água, essa substância aqui no caso for a água, né? O famoso H2O, o que é que nós vamos ter? Olha, a água ela tem uma composição fixa, H2O, e esse H2O ele vai ter essa composição, ó, de hidrogênio. De hidrogênio você vai ter H2O. De hidrogênio vai ser 11,1%. 11,1%. Isso aqui vai ser de hidrogênio, né? De H. E vai possuir também 88,9% de oxigênio. 88,9% de oxigênio, tá certo? Isso aqui é em peso, né? Em peso. Tá certo? Em peso. Muito bem, olha, ela também vai possuir o ponto de fusão igual a zero, que eu falei que o ponto de fusão é a passagem, né, do líquido para o sólido.
ponto de fusão, aqui ó, deixa eu anotar aqui, PF, ponto de fusão, ponto de fusão. Esse ponto de fusão, na verdade, ele vai ser 0 graus a 1 atmosfera, né, em 1 atm, tá certo? 0 graus Celsius, que é a temperatura, né, a 0 graus Celsius, né, em 1 atm, nessa unidade aí de pressão, em 1 atm. E o ponto de ebulição, esse ponto de ebulição, né, esse valor de passagem vai ser 100 graus Celsius. Para a água, será 100 graus Celsius também em 1 atm. Aí, ó. A densidade da água, nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por mililitro, 1 grama por mililitro, e isso acontece a 4 graus Celsius. A densidade é 1 grama por mililitro, 1 grama por mililitro, e isso aqui vai ocorrer a 4 graus Celsius, tá certo? Então, anota essas informações aí, são informações que trazem a característica do critério de pureza, onde envolve todas as essa parte que nós estudamos sobre substância pura, né? Sabemos também, nós vimos nas aulas anteriores o seguinte, ó, o que nós vamos ter aqui, ó, presta atenção. Que nós vamos ter o seguinte, avançando aqui no material, nós vamos ter a classificação das misturas, né? Classificação, deixa eu botar aqui a cor, classificação das misturas. Classificação das misturas. Nós vamos ter que as misturas, elas vão formar sistemas, né? Parte do universo que se isola para o estudo, né? Vai ser esse sistema. Esse sistema ele vai ter as suas fases, né? Essas misturas podem ser homogênea ou heterogênea, né? Você vai ter misturas homogêneas, sistemas homogêneos. E você vai ter também os sistemas heterogêneos. O sistema homogêneo ele vai apresentar apenas uma fase de agregação, e o sistema heterogêneo ele pode apresentar ali várias fases, tá certo? Então, tem uns exercícios aqui, vamos fazer aqui alguns exercícios, que eles trazem algum questionamento sobre isso aí, e é muito importante você ter essa noção de saber trabalhar com isso aí. Olha, aqui no nosso material ele diz o seguinte: indique o número de componentes e de fases. Por exemplo, você vai ter aqui no 1, ele diz assim, ó, deixa eu trocar aqui a caneta, exercícios. Ó, ele diz aqui, nós temos isso no nosso material, aqui ó, ele traz substância pura, indique o número de componentes e de fases. Indique o número de componentes e de fases. Olha, o primeiro, no item A, ele diz assim, ó, água, açúcar dissolvido e areia. Água, né, mais açúcar, e esse açúcar ele vai estar dissolvido, e areia. Perceba que nessa mistura você vai ter um sistema onde
você vai ter aqui a água, né? H2O. Vai ter também o açúcar. Esse açúcar ele vai estar dissolvido na água, que é o C12, H22, O11. E esse açúcar ele vai estar dissolvido. E aqui no fundo nós vamos ter a areia, porque a areia ela não se mistura com a água, mas ela vai decantar, ela vai ficar no fundo do recipiente, né? Formando ali um corpo de chão, né? Formando ali um fundo, né? Então aqui seria a areia no fundo do recipiente, tá certo? Então o exercício ele pede justamente isso aí, ó. Isso aqui seria areia. Olha, se você for analisar, indique o número de componentes. Quantos componentes nós temos aqui? Olha, componentes. Lembre-se que componentes é o número de substâncias que vai formar essa mistura. Olha, esses componentes aqui são quem? Ele vai ter como componente água. Ele vai ter também como componente, né, aqui dentro desse sistema, o açúcar, né? E vai ter também a areia. Então, ele vai ter 3 componentes. Agora vamos também ver o número de fase. Fase nós vamos ter apenas 2 fases, pessoal. Você vai ter uma fase líquida, onde vai ter a água doce, né? Uma água bem doce, porque essa água vai estar adoçada, né? Vai ter ali o açúcar dissolvido na água. Então você vai ter aqui que essa fase vai ser uma fase que fases. Você vai ter a fase líquida. Essa fase líquida ela tem água mais açúcar. E você vai ter essa fase, essa parte também aí que não se misturou, que não não se misturou aí no sistema, que é justamente a areia. Então aqui, ó, nos componentes você vai ter 3 componentes, aqui vão ser 1, 2, 3 componentes, enquanto a fase você vai ter apenas 2 fases, tá certo? Serão apenas 2 fases, ó. 2 fases. Então, seria isso que a questão está pedindo. A questão também fala no outro assunto, onde ele diz assim, ó, água, óleo, gelo, né? Ele diz aqui também água e sal, o atmosférico e a poeira, tá bom? Então, tudo isso aí é esse critério para se trabalhar essa questão dos sistemas homogêneos e o sistema heterogêneo. O que você tem que saber? Sistemas homogêneos apresentam apenas uma única fase de agregação. Aqui, ó. Homogêneo, apenas uma fase de agregação. Em contrapartida, o sistema heterogêneo, ele vai apresentar duas ou mais fases de agregação. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar a falar agora, saindo desse assunto aí, nós vamos voltar a falar da massa atômica. Vamos voltar a falar na massa atômica dos elementos. Tá certo, pessoal? Então, eu vou estar agora apagando o quadro para a gente poder falar sobre a massa atômica, tá bom? Só um minutinho enquanto eu apago. Essa massa atômica é mesmo aquele critério que a gente vai ter para calcular a massa dos elementos. Vamos lá aqui, ó.
Até porque a gente vai falar agora de massa atômica. Massas atômicas. Massa atômica, né? Massa atômica. Essa massa atômica é a massa de um átomo, de algum elemento, né? Ó, massa atômica, massa é a massa de um átomo, a massa de um átomo de algum elemento, E ó, isso aqui é massa atômica, é massa do átomo de algum elemento, tá bom? Essa massa atômica também, ela pode ser apresentada por U, aliás, ela é apresentada por U ou gramas por mol, porque nós não vamos ter uma balança, um equipamento que vai nos dar essa unidade em U, tá certo? Mas nós vamos ter como calcular ela em gramas por mol da substância, tá certo? Então vamos ter aqui outro critério importante, ó. Pode ser representada pode ser representado por U, né, que é aquela famosa unidade de massa atômica, ou, que nós vimos agora por último, gramas por mol. Olha o esclarecimento aí em relação à massa atômica, tá certo? Na tabela periódica é indicado pelo maior valor, né? Ó, você tem ali os isótopos na natureza, é feita uma média ponderada e o maior valor é o que é representado, tá certo? E nós vamos ter também que, por exemplo, a massa atômica, ela participa da massa molecular. Como? Você vai ter aqui, ó, massa molecular, ó, a massa atômica ela vai participar da massa molecular. Então, vou botar aqui também, ó, massa atômica vai participar, né, desse cálculo da massa molecular. Participa dessa massa molecular, tá certo? Essa massa molecular é chamada de né, ó, MMzão, né? Esse MMzão, na verdade, é o número de mols vezes a massa atômica, né? No caso da água, um exemplo aqui, ó, você vai ter que na massa da água, H2O, que a gente tanto vem falando, o H2O, ó, você vai ter as massas atômicas para poder calcular a massa molecular. No caso, o hidrogênio é 2, seria 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que como na água tem um oxigênio, ficaria 1 vezes 16. Né? Então, essa massa molecular da água vai ser igual a 18. Ó. MMzão do H2O é igual a 18 gramas, olha a unidade que a gente vem falando, gramas por mol. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha feito bom proveito da aula, dá uma revisada, se for o caso, volta, vê novamente, deixa suas dúvidas aí nos comentários do vídeo, deixa o elogio, deixa um joinha aí, curte o vídeo aí, para poder fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas.